E sobre os rumos da Igreja Católica, agora sob a liderança do Papa Leão XIV, a gente conversa com o padre Boris Néfio Loa, diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, pároco na Igreja da Imaculada Conceição do Ipiranga. Padre, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente aqui na Jovem Pan. E eu te pergunto, na tua avaliação, como o senhor enxerga, a partir das características do Papa Leão XIV, a maneira como ele deverá conduzir, então, a atuação agora no comando da Igreja Católica. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, depois de uma semana de tristeza pelo falecimento do Papa Francisco, nós estamos agora ressuscitando uma segunda vez, porque celebramos a Páscoa e agora a eleição do novo pontífice. Bom, o próprio Papa, né, nesses 2 dias, ele tem demonstrado aqui qual é o seu programa, entre aspas. A gente não usa essas palavras, mas para que as pessoas possam entender um pouco, né? Porque, na verdade, o que o Papa tem como norte é o Evangelho de Cristo, a própria fé da Igreja. Isso não muda nunca, né? Pode mudar o Papa, não muda. Agora, a Igreja, ela responde aos problemas do seu tempo, né? E como o próprio Dom Ricardo disse no início da própria reportagem que vocês apresentaram há pouco, hoje o mundo vive o drama da guerra de uma forma dilacerante, né? É dramático o que a humanidade está vivendo. Apesar de ter celebrado os 80 anos da conclusão da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial, nós estamos imersos aí em conflitos horrorosos, né, Rússia, Ucrânia, a Gaza e tudo mais, e tantos outros conflitos, agora a Índia e o Paquistão, enfim. E o Papa, ele saiu no balcão no dia de dar a bênção urbior, quando foi eleito, e a primeira coisa que ele anunciou foi justamente a saudação de Cristo ressuscitado: a paz esteja convosco, que a paz do Cristo ressuscitado chegue a todos os corações, a todas as famílias, a todas as nações, a todos os confins da terra. Esse foi o primeiro anúncio do Papa Leão XIV. Então, ele tem consciência de que ele será Papa, Papa de uma igreja que está mergulhada numa humanidade que sofre o drama da guerra e as consequências de tudo que vem com uma guerra, né? Depois, ele próprio, hoje, na reunião que teve com o Colégio Cardinalício, ele explicou por que escolheu o nome Leão, né? Ele disse que escolheu Leão por causa de Leão XIII, que foi o Papa que escreveu a primeira encíclica social, Rerum Novarum, que significa as coisas novas, naquele contexto da Revolução Industrial, que massacrava os trabalhadores, as mulheres que não podiam sequer amamentar seus filhos, aquelas jornadas de trabalho de 18 horas, sem poder férias, os salários injustos, os locais de trabalho eram insalubres. Então, o Papa Leão XIII escreveu aquela encíclica social que abriu todo o ensinamento social da Igreja. E o Papa, então, agora fala da nova revolução, que é a inteligência artificial, toda essa questão do uso de robôs no ambiente de trabalho. Então, a Igreja hoje enfrenta outras coisas novas que precisa enfrentar com o anúncio do Evangelho, levar a humanidade a refletir sobre o uso da inteligência artificial e de tantos outros desafios do mundo contemporâneo. Então, ele fez referência a isso. Então, a gente tem aí um Papa que é tem um pensamento teológico sólido, porque é um agostiniano, ele é um homem que estudou, né, canonista, e ser agostiniano. O que ser agostiniano indica sobre a formação, sobre aquilo que ele pensa e a maneira como ele enxerga a Igreja? Bom, Santo Agostinho, ele foi um grande bispo, um grande pastor, em primeiro lugar, né? Isso o cardeal Prevost mostrou quando foi bispo em Peru, né? No Peru, lá em Chiclayo. Então, ele foi um grande pastor no meio do povo mais simples do Peru, né? Então, ele
tem a marca de ser um bom bispo, um grande pastor. E Santo Agostinho é um doutor da igreja, um dos grandes, talvez um dos maiores, se não o maior doutor da igreja antiga. Santo Agostinho, ele tem grandes comentários da Sagrada Escritura, belíssimas homilias, que são utilizadas até hoje na igreja, o aprofundamento de doutrinas que permanecem até hoje sobre a pessoa de Cristo, sobre a Santíssima Trindade, sobre os comentários dos Salmos que a igreja usa na liturgia das horas, na oração, aprofundamento da liturgia, a questão também da espiritualidade agostiniana, que sublinha a importância da vida comunitária. Os agostinianos sublinham muito essa dimensão comunitária da fé cristã, né? Como a questão da importância dos sacramentos. Então, ele tem uma forte espiritualidade que a gente já percebeu nas missas que ele presidiu. A reflexão da palavra, a homilia que ele fez aos cardeais é riquíssima, né? Então, ele vai ter uma incidência muito forte pelas suas reflexões bíblicas, né? Padre, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, tem mais uma pergunta para o senhor. Vai lá, Vilela. Padre, boa noite. Padre, diante desses desafios que o senhor bem elencou agora para o novo Papa, dá para a gente imaginar, talvez num primeiro momento, à luz do seu histórico, do seu perfil, qual seria o viés ao qual ele se dedicaria mais ou teria realmente uma feição mais clara, seja num viés de um Papa voltado às grandes questões políticas que envolvem hoje a humanidade, dos conflitos, das guerras que nós temos em curso, ou um Papa mais focado nas questões religiosas, mais focado nas mudanças, talvez, que a Igreja venha, de alguma forma, vivenciando nos últimos anos, à luz de um novo contexto global que nós vivemos hoje? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante e, para nós, é até um pouco engraçado pensar que é possível separar a fé da vivência da igreja. Para nós, cristãos católicos, não é impossível separar questões de fé e definições de crença daquilo que são as consequências disso na vida cotidiana. Por exemplo, hoje, no encontro com os cardeais, o Papa disse que ele pretende reafirmar aquilo que a igreja tem vivido nas últimas décadas, que é confirmar o Concílio Vaticano II, que foi atualizado pelo Papa Francisco na sua exortação apostólica primeira do ano de 2013, quando ele assumiu o pontificado, na Evangelii Gaudium. E aí o Papa ele sublinhou, né? Ele disse: o retorno do primado de Cristo no anúncio, quer dizer, a centralidade de Cristo. Aí você vai dizer, isso é uma questão espiritual? Não, porque Cristo é o centro, sempre será. Mas no anúncio de quê? Da vivência do Evangelho e as suas consequências na vida da igreja e o seu testemunho no mundo. Então, esse é um ponto. Depois, a conversão missionária de toda a comunidade cristã. Então, esse é um ponto. E o que é a conversão missionária? É o testemunho da igreja concretamente no mundo. A igreja não crê para si. A igreja crê para testemunhar o evangelho no mundo onde ela está. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o crescimento da conjugalidade e da sinodalidade. A valorização do sensus fidei, da valorização da piedade popular. Valorizar como o povo mais simples crê e professa a sua fé católica. Né? Valorização do contexto religioso do povo. Depois, o cuidado amoroso com os últimos e descartáveis. Então, isso não é uma questão sociológica, simplesmente, para nós cristãos católicos. Para nós, cuidar amorosamente dos últimos e dos descartáveis é uma questão de fé. Porque se você não cuida com amor dos descartáveis e dos descartáveis e dos últimos, que fé que você tem? Não existe essa separação para nós. E depois, o quinto ponto que o Papa falou com os cardeais hoje foi o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo e com todas as realidades que se vive. Então você percebe, o Papa ele consegue fazer uma síntese.
A vivência da fé sólida, com o centro de Cristo é o centro, ela tem que ter consequências concretas na vida cotidiana da igreja, nas suas relações com o mundo contemporâneo. Então não tem como separar. Não existe essa separação. Interessante. Padre Boris, obrigado por conversar conosco mais uma vez. As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Boa noite. Uma ótima noite.